eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o plano de ação. O plano de ação, que é um ponto muito importante dentro do processo de terapia mesmo, o processo terapêutico dos nossos pacientes. Que muitas vezes a gente confunde o processo terapêutico e acaba até colocando um nível de pressão sobre nós como terapeuta, entendendo que somente naquela 1 hora, naqueles 50 minutos, ou se você trabalha com alguma metodologia mais próximo do coaching, de 1 hora e meia de sessão, né, dentro de um pacote. E não, na verdade, o processo de atendimento dos nossos pacientes, eles estão em terapia o tempo todo. Eles têm, em especial dentro do olhar da terapia cognitivo-comportamental, uma participação muito ativa. E essa participação ativa, ela abre possibilidades dos nossos pacientes eles terem planos de ações fora ou concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que eles estão dentro do processo de terapia, dentro das sessões. Então, ele não trabalha só na sessão, ele trabalha também fora da sessão. No plano de ação, se a gente for parar para analisar, quando a gente pensa em plano de ação, já vem na nossa cabeça, de certa forma, alguma estratégia que a gente propõe para a pessoa que talvez ela não esteja ainda praticando, porque a gente fala da primeira palavra aqui, que é um plano. Esse plano, ele tem que estar envolvido diretamente dentro do processo terapêutico. Então, o nosso paciente, dentro do processo de terapia dele, ele tem que ter estabelecido partes de ações que vão ser atingidas. Muitas vezes, dentro desse plano de ação, eu trabalho com os meus pacientes, nomeando eles como lista de problemas e metas. Dentro da sessão, a gente estabelece, em especial no início, a literatura, a teoria, ela propõe que seja feita no início, ou seja, depois entre a primeira e a segunda sessão, você já possa colocar em prática a lista de problemas e metas. Então, separa ali, acolhe o paciente, trabalha algum tema em determinado tempo da sessão e separa um tempo para que você possa estabelecer, através da técnica da roda da vida, através dos pontos da vida do paciente, que pode ser qualquer prática que envolva a lista de problemas e metas, né? Então, problema do paciente, a estratégia, o objetivo dele, depois a estratégia para lidar com esse problema e as possíveis dificuldades, esses 4 passos, então, que a gente tem, né? Então, vamos supor, relacionamento. Então, esse paciente, ele tem algum problema no relacionamento. O que a gente faz? A gente estabelece na lista de problemas e metas qual que é o problema que ele vem enfrentando. Ah, dificuldade em se comunicar com o cônjuge. Ótimo. Então, se ele tem essa dificuldade em comunicar com o cônjuge, qual que é o objetivo? Melhorar a comunicação com o meu cônjuge. O objetivo está aí. Qual que é a estratégia? Falar antes de estourar, falar com assertividade. A gente vai bolar essa estratégia com alguma técnica que você vai aplicar junto com o seu paciente e desenvolver dentro do processo de atendimento com ele. Porque olha que interessante isso. A forma com que as pessoas melhoram é fazendo pequenas mudanças no seu comportamento e pensamento. É um trabalho de formiguinha. Por isso que eu já falei para vocês que são aqui do Terapeuta Completo, a gente não resolve problema em uma sessão. A gente não vai ajudar o paciente trabalhando ele com apenas uma sessão. A gente não consegue lidar com esse paciente de uma forma em uma sessão. A gente não resolve. Isso eu já coloco de cara para todos os alunos, novos alunos, pessoas que fazem parte do Terapeuta Completo, tem isso bem claro, tá?